fazer então aqui mais um talk show do hashtag Por Elas, e é uma ação entre mulheres, alusivo então ao mês das mulheres, e também informar, olha só, doutora Paola, dia 29 de maio nós teremos o lançamento do livro do hashtag Por Elas, tem muitas mulheres aí aguardando, acompanhem, vão esperar um pouquinho, só que falta bem pouquinho, nós estamos no mês de março, então com certeza o livro já está na porta. Esse intuito nosso aqui é realmente conectar mulheres, né, mulheres que inspiram, e hoje nós temos aqui a honra de ter, né, a doutora Paola, e eu quero, antes de mais nada, agradecer a diretoria do Hashtag Por Elas, doutora Roseli, doutora Tassiane, a Ingrid, que está sempre nos auxiliando aqui, nos ajudando. E nós temos aqui, então, hoje, a doutora Paola, que eu vou ler o seu currículo aqui rapidamente, para que nós possamos conversar nesse dia tão especial, né, falar a respeito das mulheres. Eu já vou só pegar aqui rapidinho para a gente falar a respeito da doutora Paola Cristina Rios Pereira Fernandes. Ela é advogada da Caixa no Mato Grosso, é graduada em Direito pela Universidade de Cuiabá, UNIC, 12 de 2004, é pós-graduada em Direito Empresarial pela Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT 2010-2011, é vogal da Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, da JuSeMat, é membro da Comissão Estadual de Recuperação de Empresas e Falência da OAB Mato Grosso, 2020, 2021, 2022, 2024 e 2025, 2027. É membro da Comissão de Direito Bancário da OAB São Paulo, 2022, 2024, membro do IBIC Brasil e é aluna especial do Núcleo de Pesquisa em Direito Comercial da pós-graduação Stricto Sensu da PUC São Paulo, Direito e Insolvência Empresarial, Adequação dos Incentivos Regulatórios, 2024/2, com o professor Marcelo Barbosa Sacramone. Então, temos aqui a honra de tê-la conosco. Obrigada pelo aceite do convite. Então, vamos começar passando a palavra para você. Gostaríamos de saber da sua trajetória, da sua vida pessoal, né? Aquilo que você tem vontade de falar para nós. E vamos tratar aqui de alguns assuntos relativos a que inspiram outras mulheres também. Com a palavra, doutora, fica à vontade. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite formalizado, né, pela doutora Suzy, e na pessoa da doutora Suzy agradecer toda a diretoria do Ibajude por elas, né, hashtag por elas, a doutora Rosiane, a doutora Ingrid e a doutora Tassiane pelo convite, e dizer que essa iniciativa é muito louvável e, de fato, conecta as mulheres, sobretudo as mulheres que atuam ali na insolvência, né? E, enfim, falando da minha trajetória, eu quero começar dizendo que, em uma oportunidade, eu ouvi um amigo meu dizer que a advocacia é um empreendedorismo diário. E, pensando nisso, eu entendi como a educação que os meus pais me deram ao longo dos anos foi importante, essencial para que eu alcançasse os meus objetivos, né? E fazendo esse retrospecto da minha trajetória, engraçado, Suzy, que eu me lembro muito bem de, nas minhas férias escolares, de ir para o comércio dos meus pais. Naquela época, a gente não viajava todos os anos como os meus outros colegas. Então, como nós não viajávamos, eu acabava indo para o comércio dos meus pais. Passava as minhas férias todas lá. E no início eu comecei na recepção. E aí eu ajudava, né, a telefonista atendendo e fazendo ligações e principalmente passando fax. É possível que os nossos jovens advogados nem se lembrem, né, Olha, eu já nem ia falar saibam, na sobre isso. verdade, o que é um Falei, ninguém vai fax, lembrar, né? às vezes, o que é fax hoje, né? Você tinha mais ou menos que idade, assim? Ah, eu tinha uns 11, 12 anos, né? Quando eu ia e aí passava. Aliás, para mim era uma diversão, né? Eu adorava passar o fax, aí pedia o sinal do fax e mandava ali, fazia aquele barulhinho. Para mim acabava sendo uma diversão. E com isso eu fui aprendendo a lidar com as pessoas, a conversar, a desenvolver minha comunicação. Mas, enfim, isso foi um momento inicial, e conforme as férias, os anos iam passando e outras férias escolares iam chegando,
eu ia sendo promovida, né? Eu mudava de setor. Depois de passar pela recepção, eu comecei a atuar na parte administrativa junto com a minha mãe. E lá ela me colocava para organizar os documentos do financeiro. Ora eu organizava ali as notas fiscais de compra e venda de mercadoria, geralmente por datas de emissão, né? Ora eu organizava ali os boletos e duplicata mercantil. E para mim isso foi muito bom, lidar desde cedo com esses documentos e com esses documentos empresariais, né? E é, ter esse contato com o banco, entender como que é a dinâmica da parte administrativa financeira de uma empresa. Porque quando chegou na faculdade, e eu, num primeiro momento, eu comecei a minha faculdade estudando de manhã, com- comecei o meu estágio e estagiei, acho que em dois, três escritórios. Eu tive uma facilidade muito grande com o direito comercial. Eu via que as minhas colegas tinham uma dificuldade para entender o que era uma duplicata mercantil, a questão de aceite, a questão de endosso, e eu tinha Você visto já isso na sabia. prática, né? Então, Já para mim foi pensou? muito tranquilo essa parte. Aí lá, mais para o final da faculdade, eu comecei a trabalhar integral, né, na empresa e transferi meu curso para a noite. E aí, quando isso aconteceu, eu comecei, como eu disse para você, fui sendo promovida, né? E aí eu comecei a trabalhar no RH e no contas a pagar. E no RH foi uma experiência muito, muito gostosa para mim, porque eu fazia, entre várias outras atividades, eu fazia o pagamento da folha. Então, eu acabava conversando com todos os colaboradores. E como meu pai, ele tem uma, uma mecânica para caminhões, então os colaboradores, desses colaboradores eram pessoas muito simples, né? E alguns deles não sabiam nem ler e escrever. E um me marcou bastante, que foi o seu Gonçalo, que toda vez que eu ia fazer o pagamento, eu, sabendo que ele não sabia ler, eu fazia o pagamento contando o dinheiro muito devagar na frente dele, para que ele pudesse contar o dinheiro de acordo com as cores e as gravuras das notas, Olha só, né? você tinha essa expertise, né, de fazer com que ele pudesse, de repente, acompanhar mesmo sem entender muita coisa. Sim, Não. sim. E ele era noveleiro, né? Então, eu fazia o pagamento e ainda ficava ali uns 5 minutos conversando com ele me atualizando as novelas. Aí, Aí logo que eu saí da empresa, antes de eu sair, ele me levou um doce de caju, que ele e a esposa dele, inclusive a esposa dele também trabalhava lá na loja, eles faziam doce para vender, e ele me levou um doce de caju. Então, por isso até que ele me marcou bastante. E quando eu me formei, aí eu senti que era a hora de eu sair da empresa para poder trilhar ali o meu caminho na advocacia. Foi uma decisão um pouco difícil, porque eu já tinha ali uma remuneração boa dentro da empresa, né? E eu ia sair da empresa com uma remuneração boa, ia começar tudo de novo, porque eu já tinha estagiado no escritório, não dei sequência, mas falei, não, agora que eu me formei, tá na hora de eu trilhar o meu caminho na advocacia, e aí mesmo que eu ganhe menos, eu preciso começar, eu preciso iniciar. E como você sabe, eu acho que você também já passou por isso, né? Todo começo não é fácil. A gente tem ali uma série de dificuldades, inseguranças, dúvidas, né? E às vezes a gente acaba pensando em desistir, né? E eu, no meu caso, eu também não tinha. Minha família não tem tradição no meio jurídico, o que acaba sendo ainda mais difícil, né? Porque a gente tem colegas que já saem da faculdade e vão trabalhar no escritório do pai. E isso facilita, tá mas passando de família em família. E olha está passando que de com essas família em entrevistas eu estou família. entendendo que a maioria é igual. Eu também é a mesma coisa, não tinha ninguém da família. Acabou que a primeira, que foi advogada dentre tantos primos, né,
fui eu. E aí acaba que a gente traz isso para que outras pessoas também da própria família possam também estudar e ver que, não, se ela conseguiu também, né, vou tentar. Então isso é Sim, muito importante. Daí você seguiu com essa carreira, já era, no caso, já estava como advogada. já estava como advogada. Aí eu comecei de baixo, né, como a advogada iniciante e trabalhando para alguns escritórios que tinham ali uma forma de atuação diferenciada. Não eram escritórios com muitos processos, eram escritórios tipo boutiques, né? Com pequenos processos, mas com volume financeiro muito grande. E a partir daí eu fui observando, eu sempre fui observadora, e eu fui observando como os meus chefes, né, os advogados que acompanhavam esses processos atuavam para poder, de alguma forma, aprender. E fui aprendendo até que é, tive a coragem de abrir um escritório, né? Abri um escritório, só que durou pouco o escritório, porque logo em seguida eu fui chamada, tinha feito um Ah, já concurso, eu tinha fui feito junto chamada com o para concurso, assumir esperando. a vaga ali na Caixa Econômica Federal, que foi quando eu ingressei na Caixa Econômica como, no quadro jurídico, né, da Caixa como advogada. E aí, desde então, eu venho atuando aí nessas demandas relacionadas com direito bancário, direito habitacional, civil, e com uma atuação mais focada em recuperação judicial. Que aí E foi já onde nós passaram nos quanto tempo? conhecemos, né, Suzy? Exatamente, nós nos conhecemos, né, nessa área, acho que foi numa assembleia, inclusive, Foi. conheci a doutora Paola, é uma advogada bem combatente, assim, toda vez, né, e umas petições muito objetivas e claras, técnicas, inclusive. Acho que agora já tem mais ou menos quanto tempo na Caixa você já está? Então, eu vou fazer 10 anos em outubro, né? Então, eu entrei, eu já tinha feito concurso, eu sou do concurso de 2012, mas eu ingressei na Caixa em 2015. E aí, quando eu ingresso na Caixa em 2015, eu começo a atuar em processos de recuperação judicial. Até então, Dez eu não anos? conhecia nada da lei, né? E aí eu Verdade, comecei porque foi em 2005, já pensou? a lei tinha 10 anos, Muito né? recente e hoje a gente já tem uma certa dificuldade, né, para tratar da lei que já passou aí 20 anos, que foi, né, celebrada recentemente, já está Uhum. vindo novas alterações, e se não estudar vai ficando para trás, porque o O estudo é advogado que contínuo, lute, né? contínuo, não Para tem se saída. atualizar. Exatamente. Nossa, doutor, bem bacana a sua história, assim, né, de toda a sua passagem. A gente vê, assim, pelas entrevistas que eu tenho feito, parece que Deus vai colocando o caminho certinho, né? Olha, vou ser tal coisa. E vai trilhando aquilo ali. Olha só, você começou numa parte de a parte já empresarial indo para o bancário ali, que mexendo com notas, com recibos, entrada e saída, de repente é faturamento ali de notas fiscais também. Sim, Era tudo manual fazia na época, conciliação bancária provavelmente. junto com a minha mãe, né? Olha Fazer o só. BAT, né? Do que tinha sido encaminhado para pagamento e do que tinha sido debitado na conta. Tudo foi traçado assim justamente para você estar onde está hoje. Inclusive, já vou até te perguntar se você faria tudo novamente, porque, né, e também quais as dificuldades, que nem tudo são mar de rosa, são flores, que você passou em todo esse período aí, porque contando, né, nossa, foi tudo muito lindo, mas a gente sabe que tem vários percalços no meio do caminho, que às vezes, né, infelizmente, um, certas vezes, né, são para te empurrar para frente ou os próprios erros a gente tem um aprendizado? Conte um pouquinho para nós em relação às dificuldades, desafios que você tem enfrentado aí nesse longo do período. Olha, eu faria tudo novamente. Por quê? Eu tenho a premissa de que tudo que aconteceu, né, as coisas boas, mas principalmente as coisas ruins, os obstáculos, né, que a gente enfrenta e supera, eles fazem parte da nossa trajetória e, na verdade, eles modam a forma como nós passamos a atuar como advogado ou como pessoa. Então, eu faria tudo novamente. O que eu faria diferente? Eu teria estudado mais na minha época de faculdade.
e teria estudado mais também logo depois de formado, né? Eu estudei bastante, inclusive nesse período em que eu trabalhava, tanto na empresa e depois, quando eu passei a atuar na advocacia privada, eu estudava para concurso, né? Tanto que passei ali para o concurso da Caixa. Mas talvez eu teria estudado de uma forma mais direcionada, né? Eu acho que a gente sai meio da faculdade e começa a estudar um pouco sem um direcionamento. Hoje eu vejo que eu teria estudado mais, porém, eu acredito que os percalços que eu tive me ajudaram a chegar onde eu cheguei, né? Então, Vamos ver enfim, se elas acho que por seria elas isso, quase, né? né? Em relação a. E o que sim, se eu pudesse também dar um conselho para o jovem advogado, eu falaria o seguinte: persista e seja resiliente, porque os obstáculos, eles vão aparecer e a gente tem que procurar superá-los da melhor forma possível e mais, aprender com esses obstáculos. Então, eu faria, é mais ou menos esse o conselho, né, que eu daria. Olha aí, viu? Sobre a parte assim da mulher em si, né? Ainda que você fez um concurso, passou, não teve, não sei se houve essa dificuldade ou não em relação à parte masculina, né? A concorrência, mas no dia a dia do seu trabalho, quem está do outro lado, né? Às vezes não tem só mulheres, ou que outras mulheres de repente te inspiram também. E da parte da maternidade em si, né? Mãe, mulher, esposa, dona de casa, que até então a gente falou mais da parte profissional, mas a gente tem esse Uhum. outro lado que a gente sabe que tem, né? De repente Sim, tem os 100%, apoios, né? né? A rede de apoio que vai por trás, te ajudando, te abacando. Você quer falar um pouquinho sobre essa parte? Ah, eu quero sim. A gente sabe que a jovem advogada ela é vista tipo, com um certo preconceito, né? Primeiro que acabou de formar e segundo porque é mulher, né? Eu acho que a gente acaba sendo vista com um certo pensamento do tipo, será que ela vai dar conta mesmo de resolver o meu problema, né? Será que ela vai ter pulso e vai chegar ali na frente do juiz e vai despachar com a mesma Testada, né? O tempo aptidão? inteiro testada. Incrível, né? Nós somos o tempo todo colocados à prova, né? E acaba que o nosso trajeto é mais difícil. Só que tem uma coisa que nos coloca em vantagem. Eu costumo dizer que a vida não me preparou para ser mãe, como eu gostaria de ser preparada. Mas ser mãe me prepara para tudo, me habilita para tudo. Porque as habilidades que a gente desenvolve na maternidade são habilidades que talvez os homens não consigam desenvolver com tanta facilidade, né? Então, enfim, a forma de olhar a situação, o jogo de cintura, não, vamos sentar, vamos conversar. Eu costumo conversar bastante com meu filho, às vezes eu estudo com ele, e aí ele vira assim para mim: Mãe, mas eu não estou entendendo, eu não sou bom de matemática. Aí eu falo: Filho, você não é bom ainda. Você está vendo essa matéria pela primeira vez. A gente tem que estar sempre estudando, exercitando, para que a gente possa chegar e falar assim: não, agora eu sou bom. Agora eu sei fazer. Porque nada que a gente faça de um primeiro momento vai ser fácil, ou a gente vai fazer da melhor forma possível. Isso a prática, né, como se diz, ela vai nos aperfeiçoando. Quanto mais a gente vai praticando, quanto mais a gente vai é, estudando e vendo aquela situação na prática, a gente vai entendendo como tudo funciona e vai se aperfeiçoando, né? Isso eu falo tanto no aspecto profissional, mas sobretudo no aspecto pessoal, né? No trato com os demais colegas, as demais pessoas, no meu trato com meu marido, no meu trato com meu filho. Então a gente
Eu acho que essa condição da mulher de ser mãe, a maternidade traz para ela algumas habilidades comportamentais necessárias, né, para o dia a dia. E acaba que vira, tipo, como se fosse um escudo, né? Para Sim. poder se proteger de todas as outras coisas que virão. Porque, igual você falou, e realmente, ó, eu tenho falado aqui que tenho aprendido bastante nessas entrevistas, e é tão interessante, só de conversar um pouquinho a gente já tem, é tipo uma terapia, né? Saber um pouco da vida do outro e ver também que nem tudo são flores, realmente é quase todo mundo, não é que está no mesmo barco, mas passam também todas as dificuldades e também a gente tem que contar as vitórias, ainda que pequenas vitórias, grandes vitórias. Eu acredito que, né, tendo saúde, a gente vai correndo atrás dos objetivos e hoje de manhã nós falávamos no summit que teve, outras 4 mulheres também, extraordinárias assim no seu dia a dia, e é em relação a isso. Não adianta ficar achando que vai ficar por trás de um homem, mas se você não se destacar, você correr atrás também, né? Não adianta ficar sozinho lá no cantinho esperando, né? Igual você falou. E todo dia tem um aprendizado novo, né? Então, aqui, só para a gente finalizar, gostaria muito de você, né, deixar uma mensagem para nós, para todas as mulheres que vão nos assistir, esse mês alusivo ao mês das mulheres, que a gente fala que as mulheres, o dia é todos os dias, né? Mas Uhum. especificamente o mês de março ele traz uma alusão melhor, faz com que as mulheres sejam colocadas num patamar mais alto ainda. Então, deixe o seu recado aí para todas as mulheres. Olha, Suzy, que felicidade a minha participar é, desse talk show. No mês em que a gente comemora, eu sei que essa entrevista, né, esse talk show vai ser vinculado no mês de março, mas a gente está comemorando é, alguns anos que a mulher conseguiu o direito ao voto, né, uma conquista tão importante. Então, a mensagem que eu passaria é: sejamos resilientes e persistentes. Obstáculos sempre existirão, mas se nós olharmos os obstáculos que nós já enfrentamos e que naquelas oportunidades nós olhávamos e pensávamos, nossa, será que eu vou dar conta? E nós demos conta e nós conseguimos superar. Então a gente tem que imaginar que os obstáculos que a gente ainda vai encontrar pela frente são totalmente superáveis. Então sejamos resilientes e sejamos persistentes. É isso aí, tá vendo essa mensagem maravilhosa aí para todos vocês? E nós vamos finalizando aqui, agradecendo mais uma vez pelo seu aceite, doutora Paola, por estar aqui conosco, por colaborar com esse talk show. Então, vamos ficando por aqui, mais um talk show finalizado por hashtag por elas. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.